Depois dessa você quer dizer. Já foi. Quem é o saco? E aí, beleza? Vamos começar então? Peguei o papel aí. Vamos orar então antes? Estamos tudo ensaiadinhos já. Quem vai orar? Quem vai orar? Não. É mesmo? Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por este dia. Nós te agradecemos por cada vida, por cada momento que a gente tem tido, Senhor, para aprender a tua palavra, para aprender sobre o teu amor. Meu Pai, que não seja só uma aula, mas que seja um aprendizado no teu Espírito, que a gente possa ouvir a tua voz, ser cheio do Senhor, meu Pai. Usa, Senhor, cada vida aqui para nos ensinar, para nos orientar, Senhor, para que a gente possa fortalecer a nossa fé, meu Pai. Obrigado por tudo. Abençoe, Senhor, a escola dominical, que todas as classes possam ser fortificadas. Levanta pessoas, meu Pai, com o propósito de ajudar a tua casa, de ajudar a tua obra, meu Pai. Que a gente possa ver vários grupos se desenvolvendo dentro da igreja, aprendendo, Senhor, ensinando, e que isso possa ser um alimento, Senhor, que venha nos ajudar todos os dias, que tudo aquilo que a gente tem falado aqui possa estar no nosso coração, a cada momento que a gente precisar, meu Pai. Obrigado por tudo, obrigado pela tua igreja, e que nesse domingo o Senhor venha, Senhor, falar conosco poderosamente, meu Pai. Nos abençoa, nos guarda e nos livra de todo o mal. Amém. Com vocês. É uma representação de
Cósmica que houve uma explosão
gregos e romanos, né? Eles eram latinizadores. Só que eles só começou a famoso, né? Começou a aumentar o número de ateus. Sei lá, foi assim. Foi evoluindo e foi aumentando, né? As pessoas que acabaram não acreditando em Deus. E para eles também, o fim da vida era ótimo, porém nada. Para eles era ótimo. Porque a ciência é vida, mais ou menos. Que é a primeira ciência.
Ó, vou fazer a pergunta, hein? Prova. Então, com relação a esse vídeo sobre o ateísmo, é interessante porque assim, o ateísmo não é o fato só da pessoa não crer em Deus, né? Como vocês acabaram de falar, a pessoa não crê em nada. Né? E um dos fatos, até por que eu pedi para passar, quem assiste Big Bang Theory? Então assim, lá você vê assim que eles são convictos de que Deus não existe. Se quiser aceitar. E o que eu vejo interessante é o seguinte: como que uma explosão, o Big Bang, iria ocasionar tudo isso? Sabe assim, uma explicação. Como que duas partículas ali iam se juntar, ou se explodir, e iam começar a formar as coisas tudo bonitinhas? Surgiu do nada. Quem acendeu o fósforo? Sabe, para começar a explosão? Quem foi? Eu sei, não falo. Não podemos falar disso aqui. Está gravando. Mas assim, com relação ao ateísmo, eu acredito que até as pessoas que estão dentro da igreja, muitas vezes não acreditam em Deus o suficiente. Existe não é convencimento, não é a palavra? Só isso. Não, mas não é. Sabe se a pessoa não é. Ela é convencida a crer em Deus. Porém, ela não é convertida. Ela crê realmente que Deus existe. Então, assim, quem assistiu o filme Deus não está morto? É sobre isso aqui. Você assistiu agora? Não? Então, procura hoje assistir esse filme. Pega aí à tarde. Chama Deus não está morto. A batalha sobre um jovem cristão que ele vai contra o professor que é Deus. Então assim, e ele tem que provar, porque o professor fala, olha, escreve no papel aí, Deus está morto. E quem escrever já está liberado da minha matéria. E ele é o único que leva a ser falar, meu Deus não está morto. Eu acredito em Deus. E é legal que ele busca apresentar Deus. E a primeira pergunta que o professor faz tá bom, então me convença de que Deus existe e de que ele não está morto. E aí ele começa a buscar a palavra. Ele tem essas experiências dele. Sabe? Eu até estava brincando no dia do evangelismo aqui. Você quer fazer o teste com o Mateu? É simples. Você fala assim, olha, posso fazer uma oração com você? Então você começa, invoca tipo de mal. Senhor Deus, envia todo o câncer, envia a AIDS, você vai ver se o cara não vai acreditar em Deus. Simples. O cara fala, pelo amor de Deus, mas Deus não existe? Você não está falando que Deus existe? Cara, não é oração contrária. É que sim, existe uma base. A gente tem que conhecer essa base. A gente pode conhecer tudo. A gente pode conhecer todo tipo de religião. Só que o fato aqui a gente também tem um relacionamento com Deus. Você conhecer Deus na profundidade, como a Aninha falou. Se
você não conhecer a palavra, você apanha. Mas você já percebeu que a gente usa essa mesma frase contra os testemunhos de Jeová? Né? A gente fala sobre os judeus, domingo que vem a gente vai falar sobre o Islã, né? Então assim, você vê que... e assim, se você não conhece a palavra, você também... Então assim, o que é o conhecer a palavra? O que é você estar afiado na palavra? Nossa, olha. Eu sou. Então assim, eu percebo assim que a gente precisa estudar, a gente precisa mergulhar na palavra, a gente precisa buscar realmente. O que a gente está fazendo aqui é assim, é uma pinceladinha daquilo que a gente tem que se aprofundar. Eu ontem fiquei pensando, falei, poxa, a gente podia dividir em 2 grupos aqui, todo mundo, mas pegar o caderno e mergulhar mesmo, falar, meu, vou pegar a Bíblia, vamos destrinchar, vamos fazer vamos defender uma tese aqui dentro, sabe? Só que para isso a gente vai ter que estudar, para isso a gente tem que mergulhar. Quem aqui fica de boa o dia inteiro? De boa, sem fazer nada o dia inteiro? Alguém? Tá ali. Tirando quem é contador, pai? Só trabalhando. Não, ela trabalhou de madrugada, né, filho? Pelo menos um dia desse. Ó, você percebeu que ninguém aqui fica de boa? Todo mundo aqui é ocupado. Todo mundo aqui tem tarefas. Todo mundo tem atividade. Sabe? O prêmio é dormir 8 horas por dia. Tem gente que não dorme nem 8 horas por dia. Então você vê que todo mundo é difícil. Não, mas pelo amor de Deus, por que não outro trabalho com isso? Calma, gente. A gente tem que aprender a ter o nosso tempo, a gente gerenciar ele. Então, assim, vamos debater mais, vamos participar mais. Eu falei com o Gilson, por exemplo, eu falei, Gilson, era para ele apresentar hoje. Só que ele está sozinho. Eu peguei e falei assim, Gilson, mas e o seu grupo? Ah, não, ninguém tem que fazer nada. Tipo assim. Sobre a Bíblia, eu acho assim, que a série é bem engraçada. É o chamado só pelo seu graças a Deus. Mas é engraçado que as teorias, elas também existem condições semelhantes. Então é muito complicado a pessoa falar, você quer estudar na teoria hoje, isso aí é o mês passado, isso aí era no meu, e a teoria do Big Bang não é bem assim, porque está no contrário, existem provas com buraco negro, teria menos tempo, destruir tudo. Então são coisas que cientificamente, até cientificamente, se não fé. Então se a pessoa fala que não há fé em nada, ele pode discutir isso lá. Se você realmente não tem fé, se a ciência é tanta controversa, a medicina hoje, o meu médico sabe hoje, que soube lá atrás, está sendo ligado. Então eu falo isso porque o vô delas é médico, ele fala, eu tive contato com a minha ginecologista mais antiga, ela falou, hoje que a medicina nos traz, são coisas que antigamente eu falava que era bom a pessoa fazer, então você tem muita controvérsia. Então, se aí não há peça fazer, realmente não tem fé em nada. Para você acredita na ciência, se você acredita na ciência, você também tem que ter fé nessa ciência. Então fica complicado, quer dizer, não pegaria muito mas assim, aquele ateu que se baseia na ciência, eu acho que também precisa ter fé, gente. Precisa ter alguma coisa. Esse Deus, né? O nosso Deus que é o Espírito Consolador, que é uma morte, por exemplo, uma pessoa fala, mas o que te conforta?
você pôr uma regra. Para você crer em alguma coisa, você tem que conhecer. Por que você crê em Jesus? Ou vou colocar até uma pergunta agora, assim, para vocês pensarem. É necessário existir na igreja? Para eu servir a Deus, é necessário existir na igreja? É necessário estarmos aqui? A princípio parece que não. A princípio, mas as quer ser embora, já quer embora. E se você tem casa, não é isso, gente. A gente tem casa. Se você está em casa, você deixa de fazer outra coisa. Como que é o que vocês leram em Romanos? Tá aí, né? Vocês leram até o texto de Romanos. Quer ver que interessante, cara? É como falar em línguas, né? Conheço o basta ninguém. Não sabe significado, não é só eu que falo. Porque então, isso é um fato, né? Daqui, né? Ó, Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Está dizendo que tem que ir na igreja todo domingo? Está dizendo que eu tenho que ser batista ou ser pentecostal? Está dizendo que eu tenho que usar saia? Então você percebe que até fiquei pensando sobre isso aqui. Por que existe a doutrina? Para ter uma organização. Só isso. Só isso. Então quando você olha assim, quais são as nossas crenças, quais são as atividades da igreja, tudo isso, gente, é para ter organização. Porque para falar a verdade, a gente não precisava. Quer ver um exemplo? Se nós sairmos daqui, agora, desse prédio, se a gente fosse arrebatado e fosse colocado ali na pracinha do skate, do jeito que a gente está aqui, ó, sentado numa roda, num círculo, e a gente começasse a falar de Jesus, seríamos igreja? Mas e o tempo? Vocês percebem? Às vezes a gente sai do conforto, a gente sai da caixa. Que é isso que a gente tem que entender. Até o ateu, ele precisa entender quais são as bases da crença dele. Ele precisa saber se ele é ativo ou se ele é passivo. Porque entre eles há uma divisão. Então assim, existe divisão dentro do cristianismo? Milhares. Do judaísmo? Milhares, que a gente tem visto. Então sim, por quê? Porque a partir do momento que dois seres humanos começam a discutir algo, já se torna divergente. Eu já tenho uma divergência com relação a você. Então, se a gente ler o mesmo versículo, por exemplo, ontem eu faço parte de um grupo que chama assim. Como que é o nome? Ok. Então, claro, que é me convence se for capaz. É uma coisa assim, não? Me convence a voltar para a igreja. E eu entrei no grupo lá, me aceitaram, e eu fiquei só navegando. E os caras têm argumentos convictos, inclusive na palavra. E aí eu fiquei pensando, eu falei, e uma das coisas que eles falam é isso. Porque a palavra fala, quem crê e for batizado, será salvo. O ladrão da cruz foi batizado? O que Jesus falou do ladrão da cruz? E aí? Esse cara foi ou não? Vai ou não? Entendeu? A gente coloca muito empecilho para conhecer Deus. Só que o que eu percebo aqui, quando Paulo escreve para os romanos, ele está catando assim, a igreja mais punk que existia. Era a igreja mais suja que tinha até então naquela época. Era a igreja de romanos. Era onde o negócio era tipo assim, a moralidade sexual era terrível. O negócio era zoado mesmo, era punk. Se a gente acha que hoje é imoralidade sexual, nesse tempo aqui de Romanos era pior, porque era cultural. O negócio estava já dentro da igreja, era normal. Por exemplo, homossexualismo, normal, gente. Porque existe filme de Roma, você vê que tipo, homem com homem, mulher, é normal. Era uma coisa assim que, inclusive, era por prazer. Era assim, o relacionamento entre homem e mulher era procriação. O relacionamento homossexual era emoção, era divertimento, era prazer. Eles achavam que o homem era um ser superior, que a mulher era inferior. Por isso que é só mulher superior. Por isso que eles. Mas tem mulher também, né? Porque Paulo mesmo fala, as mulheres deixaram, né? Romanos capítulo
Paulo ele começa falando, a mulher deixou de buscar o homem para encontrar uma outra mulher. E o homem é símbolo também, ele começa a escrever assim. Então ele já vem colocando o quê? Uma ordem. Está tudo bagunçado, está tudo deturpado. Vamos trazer uma organização, vamos trazer uma listinha do que fazer. E ele começa organizando esse lado. Até para que eles pudessem conhecer Deus. Se não me engano, até o John Piper ele fala aqui, Romanos capítulo 12. Não, acho que se não me engano é 12. Ou é 8 ou 12. Ele não fala de Satanás. Ele não fala que é uma influência satânica. Ele vem falar assim, ó, somos vagabundos sim. Porque a gente não acredita em Deus. Tudo que ele vem falando é sobre as nossas falhas. A falha é como ser humano. E aí a gente olha para o ateu e fala, ele é o vagabundo. Ele é o cara que não acredita em Deus. Mas aí eu pergunto, a gente acredita em Deus? Ontem à noite a gente estava conversando em uma Morgana sobre disposição em pagar um preço. Andar em santidade. A gente fala de um ateu, mas será que a gente está disposto a pagar um preço em santidade? Ou a gente veste uma capinha do santo? Olha, eu não sei, falei no fundo, porque eu sou muito santo. Eu sento aqui na frente. Não, eu canto com a voz grossa, para parecer que eu sou espiritual. Isso, cara, no fundo a gente é ateu. Porque a gente não está acreditando em Deus. E aquilo lá que a gente mostrou aqui no último slide, só ateu graças a Deus, é verdade. Muitas vezes a gente está dizendo isso, olha, eu sou ateu assim, eu não acredito em Deus. Eu não conheço nem meu pai. Por exemplo, se alguém chegasse aqui e fosse falar da tua mãe, você iria defender a sua mãe com características, porque você conhece sua mãe. Se fosse sua mãe é chata, realmente, olha, minha mãe é chata. Por quê? Nossa, diz. Sua mãe cozinha bem? Olha, minha mãe cozinha bem por causa disso. Então a gente tem argumentos para defender. E quando eu falo em Deus, essa aqui é, não tem resposta. Eu não sei se tem que ser batizado para ser salvo. Porque na palavra diz que quem crê e for batizado será salvo. Só que quando a gente vem em nome de Jesus, você veio pegar a bolsa aqui? Não entendi. E aí aqui em Romanos ele vem e fala assim, olha, não tem um outro processo se você não crer com a tua boca e confessar com o teu coração. Ele vem colocando você no buraco mais embaixo. Não adianta você só falar com a tua boca que você crê em Jesus se você não confessar com o coração. E como que a gente confessa com o coração? E aí? Pergunta do dia. Como que eu confesso? Com o meu coração. Se a gente desempenhar esse tempo, né? Quanto maior tempo a pessoa tem para Deus, é um caminho, uma forma de confessar. Só que aí também lá em João, se eu não me engano, capítulo 15, diz assim, que em meu nome muitos expulsaram demônios, muitos curaram enfermos, muitos pregaram na minha palavra e eu não os conheço. Eu não tenho parte com vocês. Curou? Curou. Expulsou? Expulsou. Pregou a palavra? Pregou a palavra. E Jesus fala, eu nunca te conheci. Eu tenho compromisso com a minha palavra. Você viu como é uma coisa bem complicada? Às vezes não é só... Você falar que não conhece. Mesma coisa de falar de uma pessoa. Eu estudei a vida de tal pessoa, eu venho aqui e defendo essa pessoa. Você não fala com sua mãe. Mas agora a questão de conhecer a Deus pessoalmente é, assim, fazer Deus conhecer a gente, né? Falar com a Deus, tá aqui no coração, a não é falar o nosso. Que é questão da intimidade. Como que a gente evangeliza então um ateu? Conhecendo muita palavra, você falar só? Acho que não. Porque se você trouxer a palavra, você vai ficar num debate. Você vai colocar um versículo, o cara vai colocar um outro versículo. Para vocês terem uma ideia, eu vou trazer no próximo domingo, existe um discurso, pegar o cara mais top do ateísmo. É um
teses dos Estados Unidos. O cara é fera. E colocou na frente do John Piper. O cara gostou. Não é porque ele conhece a palavra, é porque o cara tem intimidade com Deus. Então não adianta vir, versículo tal, porque Mateus capítulo 5. Calma. Não, cara, eu creio que Deus te amou. Meu Deus te perdoa. Ele morreu por você. Ele morreu por mim, pelo ateu, pelo judeu, pelo muçulmano. É um Deus que ele não olhou, ele não colocou a condição, eu só vou morrer para quem é cristão. Não. O amor de Cristo é algo que ninguém consegue explicar. Ele saiu da glória dele de poder para ser nada aqui na terra e morrer por gente. Pior ainda. Então assim, e aí você vê que no debate começa a falar o quê? O amor. O cara começa só a jogar a palavra de amor. Ele não rebate na ciência. Ele não rebate ali no, vamos lá, em Gênesis, não. Tem que falar, cara, Deus te ama. E ele começa a confrontar o cara no amor, e o amor confunde, né? O amor constrange. E aí o cara, tipo, no final ele fala, realmente, não dá para discutir com você, mas eu não vim para discutir. Eu vim falar do amor do meu Deus, essa é a diferença. Enquanto vocês estão discutindo, tem gente morrendo. E aí isso não vai levar a nada. O que a gente vai chegar no final e vai falar? Ah, a gente ganhou, olha, conseguimos converter, que nem no dia do pão na massa. A gente fazia uma festa aqui quando uma pessoa se convertia, né? Quem participou do pão na massa? Você lembra que a gente fazia uma festa na hora que você se convertia? Então assim, isso é importante. E é isso que a gente tem que aprender. Então assim, ter intimidade com o Senhor. Você conhece o seu pai porque você lê o manual sobre ele? Eu conheço minha mãe porque eu li o manual. Meu pai deu o manual sobre a minha mãe. Eu li. Olha, não mexe com ela nos dias ruins. Né? Se ela quiser de frango ensopado, diz que é maravilhoso, mesmo você odiando. Né? É assim. Você vai no confronto, sabe aquela coisa? Você decepciona a pessoa, aí você conhece ela, e outro dia você alegra essa pessoa, você parabeniza essa pessoa, e é assim que você vai ter um relacionamento. Então hoje você pode sentar e falar assim, olha, eu posso falar da minha vida, porque eu andei com ela, eu caminhei com ela. Existe um ditado que diz assim, você quer conhecer uma pessoa, toma um barulho de sal. Né? E aí você vai conhecer essa pessoa. E é verdade. Quer conhecer a pessoa? Senta do lado dela e conversa com ela. Passa um tempo com ela. Certo, Bruna? Fala aí, galera. Ó, Oséias, capítulo 6, versículo 3. O cara deixava falar. Você vê seu peito com essa máquina. Mano, você existe, mano. Encarnação. Mas vocês assistem, viu? O filme que chama Natural Living. Só para domingo. Todo mundo vai deixar só o bigode. Todo mundo pode também? Ó, Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Então assim, a gente tem que se esforçar. E uma das coisas que eu achei interessante é que assim, Jesus ele não invade, né? Ele pede permissão para entrar. Então ele só vai entrar na nossa vida se a gente falar para ele, olha, o Senhor é bem-vindo, pode entrar. Ele não vai chegar aqui, agora eu estou com Jesus. Filho, você está entrou Jesus. Tá bom? Tá legal? Tá legal. Jesus está me falando também, o Espírito Santo tá tudo legal. Filho, você tá bom, você tá chato. Fui numa assembleia, meu, o negócio lá é tão fora, é coisa de louco, porque você vê gente dançando, concordando, eu falei, que isso? E você dançou também. Não, por causa do aquele passinho pra trás, né? Eu falei, tá, que é massa,
Valeu mesmo. E domingo tem mais.